que o Evangelho sempre será a resposta para os nossos problemas. Lembra que o problema da primeira carta foi um ataque externo, as provações, as perseguições. E o problema da segunda carta, um ataque interno de heresias e de falsos ensinos. Mas olha o que Pedro diz: em ambas as cartas eu procurei lembrar vocês das mesmas coisas. O Evangelho sempre será a resposta de Deus para todos os nossos problemas. Na primeira carta, o Evangelho serviu para consolar e encorajar os crentes em meio à perseguição. Paulo fala também, ou Pedro, como eles deveriam aplicar o Evangelho na família, em relação ao Estado, em relação à sociedade, em várias áreas da vida, para quê? Como eles deveriam viver o Evangelho debaixo de perseguição, ainda que fosse uma igreja debaixo de ditadura, como a do Império Romano. Agora, na segunda carta, o mesmo Evangelho serve para livrá-los do engano, dos falsos mestres e dos perigos para isso. Dois problemas, um mesmo Evangelho. Meus irmãos, muitos pensam que o Evangelho é só para o pecador que está lá fora perdido. Depois que eu entendi o Evangelho, agora vamos para coisas mais importantes, para coisas mais profundas. Meu irmão, é o Evangelho do início ao fim. Eu e você precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, não há outro Evangelho. O que nós somos chamados a fazer é nos aprofundarmos no Evangelho que já nos foi dado. Porque num certo sentido, se você já foi evangelizado e creu em Cristo, você já sabe tudo o que é necessário para a salvação. Mas ainda há muita coisa que a gente precisa aprender, porque estamos falando de um Deus imenso, infinito, eterno. Gostei muito da pregação do Hernandes, na conferência, quando ele fala de Paulo, mesmo sabendo que ele iria morrer, ele disse: traga os papiros, eu quero continuar estudando. Mas Paulo, se você morrer, você vai estar com Cristo. Mas eu quero gastar até o último segundo da minha vida conhecendo Ele mais. Meus irmãos, nós precisamos do Evangelho porque você é pecador, a vida tem lutas. E o Evangelho é a boa notícia de que Deus vem em nosso socorro. E nós precisamos do Evangelho nas nossas lutas. Precisamos do Evangelho no nosso casamento, em lidar com os filhos, na vida espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa visão de trabalho, de lazer, de apologética, de defesa da fé, de vida na igreja, de serviço, de discipulado. Nós não temos outra coisa a não ser o Evangelho. Pode ser o problema que for, o Evangelho sempre será a resposta de Deus, as boas novas a pecadores que não podem se salvar por si mesmos. Mas, meus irmãos, ainda dentro do que nós devemos nos lembrar, nós precisamos muitas vezes ser despertados daquilo que nós já sabemos. Ele diz aí: em ambas procurei despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Se alguém nunca ouviu o Evangelho, precisa ser evangelizado. Mas, meus irmãos, muito do nosso problema é que nós nos esquecemos daquilo que nós já sabemos. Principalmente ao lidarmos com a vida diária, com o dia a dia, com as lutas, quando o sofrimento chega. Parece que some, dá um branco. Você esquece de Deus, esquece do que Ele já fez, esquece de tudo. Você só vê o problema. Parece que tudo desaparece da sua mente, não é? Meus irmãos, há um certo tipo de ignorância que é quando eu não tive conhecimento de algo. Eu nunca li isso, nunca ninguém me ensinou. Ou seja, eu sou ignorante acerca disso. Por exemplo, se me perguntar sobre astrofísica, eu sou totalmente ignorante. Porque eu nunca estudei isso. Mas há um outro tipo de ignorância que está ligado mais a uma dureza de coração. É o que Hebreus chama de ser tardio para ouvir, para compreender. Meus irmãos, Pedro não está trazendo algo novo, um evangelho novo. No primeiro problema aquele evangelho serviu. Deixa eu ver agora o que eu tenho de novidade, buscar uma última revelação fresquinha para ver se vai acudir vocês. É o mesmo evangelho. Pedro está lembrando, despertando a memória, despertando o coração para aquilo que eles já sabiam. Olha um tipo de esquecimento que é deliberado. Olha aí o verso 5.
porque deliberadamente esquecem. Ele está falando aí dos falsos mestres. Há um tipo de esquecimento que é deliberado, ou seja, que vem da incredulidade, vem da nossa falta de fé, vem da nossa falta de exercitar a piedade com Deus, vem da nossa falta, da nossa negligência, da nossa apatia, do nosso sono espiritual. Lembrar na Bíblia, às vezes tem o sentido de levar em conta, levar em consideração, de você, não só um sentido assim de amnésia, me esqueci, agora eu lembrei. É de você viver à luz desta verdade. É, por exemplo, quando diz assim, Deus se lembrou de nós. Não quer dizer que Deus assim, nossa, esqueci que você estava aí. Quando diz que Deus se lembrou, é o sentido assim, chegou a hora de agir. Chegou o momento de agir. Meus irmãos, o que nós muitas vezes precisamos é que Deus nos desperte, que Deus aqueça o nosso coração, que o Espírito Santo nos visite de modo especial, que Ele lance fora a incredulidade, que Ele aumente a nossa fé, que Ele tire a apatia, que Ele tire o desânimo, que Ele tire a negligência do nosso coração e nos desperte para aquilo que a gente já sabe. Meu irmão, pense em quantos sermões você já ouviu até hoje. Já reparou que às vezes a gente vem aqui no domingo ouvir quase que as mesmas coisas que a gente sempre ouve? Com aplicações diferentes, textos diferentes, assuntos diferentes, mas é o mesmo evangelho. Porque nós não temos outro. O que nós fazemos domingo após domingo é lembrarmos o evangelho e as suas aplicações para a nossa vida.